Estava pensando numa ideia sobre compromisso. E com que eu me comprometi de fato na minha vida? Porque eu sou advogada, logo vem uma ideia de contrato, né? Se comprometer tem a ver com contrato. E interessante porque muitas pessoas pensam que contrato é só aquilo que você assina. Só que, na realidade, a gente está contratando o tempo inteiro. E a maioria dos contratos é informal, não é formal, né? Você não precisa redigir do início ao fim o que você está pactuando com outra parte. Na maioria dos casos, né? Tem aqueles que sim, que a lei exige essa formalidade. Mas, geralmente, a gente faz isso desde que acorda até a hora que vai dormir. Você vai... Eu ia falar venda agora. Venda é uma coisa antiga, né? Mas você vai no mercado, você pega as coisas e o ato de você estar passando ali no caixa para pagar, subentende-se que você quer aqueles produtos que você está levando, né? E quando você paga, então você está realizando efetivamente. E a pessoa, o mercado, né? A pessoa jurídica que deixou ali a amostra é porque ela está oferecendo para você a venda. Então tem a oferta e tem o teu consentimento quando você separa aquilo para levar, né? Mas aí quando a gente para e a gente continua, vamos para uma coisa mais para a sociedade, né? Quais são os compromissos sociais? A gente tem tem que ter uma confiança na sociedade, nos papéis que a gente e que os outros profissionais desempenham. Por exemplo, os médicos. A gente, quando vai no médico, é uma coisa até inconsciente. As pessoas muitas vezes não vão lembrar de Hipócrates, outras sim, do juramento de Hipócrates, que é maravilhoso. Então, você tem essa confiança que o médico vai te olhar com bondade, vai honrar o conhecimento que ele tem, o posto que ele ocupa. Os advogados. Os advogados é uma coisa curiosa. Todo mundo odeia a gente, né? Mas tem razão. Eu acho que a gente não tem que odiar todos os advogados, nem todos os médicos, nem todos os profissionais. Na realidade, se as pessoas cumprissem aquilo que elas prometem, né? Então, o médico, a gente pensa no juramento. Os advogados, eu acho que algo que vai remeter a gente a uma escala de valores, quando a gente pensa em Rui Barbosa, por exemplo, né? Os ensinamentos que a gente teve, os princípios e fundamentos da Constituição Federal. Então, esses são os compromissos que a gente espera que as pessoas, enquanto profissionais, tenham assumido, que a gente assuma, que os outros também, né, nessa posição. Só que a gente tem tido uma crise muito forte, né? É um momento em que todo mundo está sendo testado, os profissionais, a gente perdeu a confiança. É como se tivessem sacudindo os pilares dessa grande comunidade global que a gente vive. E não é... essa comunidade é feita de todos nós, né? E nos papéis que a gente tem. Agora, vamos pensar nesse compromisso que a gente tem, que é um compromisso social, né? A gente já passou por ele. Agora vamos num compromisso nosso com a gente mesmo. E aí dá pra gente separar objetivo, meta e propósito de vida. Vamos pensar em objetivo. O que é o objetivo? Objetivo é uma coisa que acho que a gente poderia definir bem se a gente pensasse que é o coração pensando. Só o coração. Como assim, Carla? Você pode perguntar. Porque quando você não está com a mente coordenando aquilo que teu coração sente, e sim, o coração, de certa forma, pensa que tem neurônios também, né? Mas você não está coordenado, é só o coração que está ali com aquela ideia. É uma ideia vaga que atravessou sua mente, mas ela não foi bem projetada. Aliás, ela não tem alicerce na realidade, só no coração mesmo. É um objetivo que se perde com o tempo, né? Então, da mesma forma que ele chega carregado com uma nuvem de emoção, essa emoção deixa de existir, porque você para de olhar para ele. O que você não alimenta deixa de existir. Então, aí você vai para a meta. O que é a meta? A meta seria uma sintonia fina entre a mente e o coração. Então, você tem... vem uma ideia, é toda preenchida de emoção, mas ela vai tendo uma concretude, porque você vai desenhando esse caminho que vai seguir para poder encontrar, para poder achar a sua finalização. E aí, por que muitas pessoas ficam só nos objetivos e não vão na meta? Eu acho até que esse problema reside na essência da gente.
porque ou do sonho em si, né, que a gente pode comparar o objetivo com um sonho, com algo que você quer realizar, e o sonho vem do espírito, né? O espírito é que vai dar essa uma coisa efêmera, vai dar essa matéria, né, matéria de luz que ainda não tem como uma matéria mais densa, né, do nosso corpo. E aí imagina que a gente pode ter um temor de tocar o sonho, de transformá-lo, de colocar racionalidade, porque o sonho desaparece à luz do dia, não é isso? Não é efêmera a natureza do sonho? Pensa quando você está prestes a acordar e você tem aquela memória do sonho, mas tão logo você abre os olhos, vai sumindo, vai esvanecendo. Então você tem que ficar um tempo e reter aquela informação do que você sonhou, se aquilo for importante para alguma compreensão. Os antigos utilizavam muito isso, davam muito valor, porque tinha muito ensinamento. Isso é muito rico, o que vem nos sonhos. Tem bobagem, tem baboseira, tem algumas realizações nossas, mas tem muita coisa rica ali. Mas, continuando, o que a gente pode fazer para que a gente realize as metas, para que as metas não fiquem só como objetivo, para que elas tenham mais riqueza, né, e concretize? É só a gente separar em exatas medidas o dia que a gente vive. Então a gente pega um pouco para o sonho e um pouco para a realização, mais para a realização, né? Que são os passos que a gente tem que caminhar até a gente conseguir encontrar. E aí o que eu recomendo é que a gente utilize, pode ser de manhã e à noite, seria o ideal, né? Se for só uma vez ao dia, tudo bem, mas se for nas duas, melhor ainda. É que você visualize, você feche os olhos para visualizar. Então você vai fazer uma tela onde você vai projetar com todos os teus sentidos aquilo que você quer, que você almeja alcançar. E depois, no decorrer do dia, você vai dando os passos towards, em direção àquilo que você quer, né? E é interessante porque na vida, para ter uma vida rica, a gente tem que ter várias metas, porque senão a gente não se sente completo. Se a gente for arrastando a vida arrasta a gente. E aí não existe nada mais triste do que a gente não ter objetivo a alcançar de forma coordenada, de forma organizada, né? Então, mas aí você fala, em qualquer meta eu posso ter? Não, você tem que descobrir qual é o teu propósito na vida, porque propósito seria o guarda-chuva onde você coloca as tuas metas. Sempre que você tem uma meta, você vai lá e compara com o teu propósito, para ver se ele se ele tem coerência, né? Se ele não tiver essa coerência, você não vai se sentir bem quando você alcançar essa meta. E aí, qual que é o teu propósito? O propósito é único para cada um, né? E aí tem uma coisa, quando a gente pensa no erro. O que é o erro? Quando você fala assim, estou errando. Errando, a gente poderia procurar no dicionário, né, na etimologia da palavra, que eu estou andando a esmo, eu estou andando sem objetivo, né? Isso é errar pela vida. E se a gente tem essa palavra tão forte, é porque o contrário nos serve, né? Quando eu deixo de errar, eu vou com uma direção, eu ando com um significado, eu vivo com um propósito, né? Então, para mim, isso é mais do que o suficiente para entender que existe e a importância do propósito. Ele é único, esse propósito, para todo mundo? Claro que não. O propósito é individual, cada um tem o seu. Isso é muito importante que tenha, né? Que cada pessoa tenha o seu propósito de vida. E aí, como que você vai encontrar o teu propósito de vida? Tem várias formas para que você faça isso, mas está associado com a tua escala de valores, né? E as pessoas não necessariamente entendem umas às outras, porque cada um tem um ponto de vista. Vamos pensar como se nós fôssemos uma grande orquestra e Deus fez todos os indivíduos com individualidade, únicos, né? Únicos e ricos por isso. A gente é uma grande irmandade, uma fraternidade, mas com uma unicidade. E cada um tem uma nota específica, tanto é que a frequência vibracional de cada um é realmente diferente. Então pensa como se o nosso corpo fosse de cada um instrumento que jamais se iguala ao outro, mesmo em gêmeos idênticos. E pensa que esse instrumento é capaz de tocar uma nota única para cada um. Se eu morrer e não tiver tocado a nota que eu tenho, a nota que é minha, eu vou ter deixado de contribuir para a sociedade e não vou me sentir tão feliz. Então essa nota que eu toco é o meu propósito de alma, é a razão por que eu tô aqui. E aí eu vou falar sobre 2 exemplos aqui para vocês. O Viktor Frankl. E o Viktor Frankl, ele foi o criador da logoterapia.
por ser judeu na segunda GM, ele foi parar num campo de concentração e ele percebeu que tanto ele quanto outras pessoas que tinham propósito de vida foram as que conseguiram se salvar e manter a sanidade depois de terem saído de lá. É lógico, devia ter outras pessoas que, né, morreram na câmara de gás e não teve jeito, mas quem perseverou, quem teve a chance, quem conseguiu, foram essas pessoas que tinham propósito, né? Então foi uma coisa muito rica e muito importante. E aí já tem uma coisa um pouco contrária do Tony Robbins, que diz que as pessoas não podem ficar procurando o seu propósito. Eu considero muito o Tony Robbins. Aliás, eu fiz esses dias o summit dele, que foi maravilhoso, ele é ótimo. Acho que muita gente conhece, mas quem não conhece, recomendo. Só que ninguém é infalível, né? Eu também não posso dizer que o que ele disse foi num contexto, às vezes um pouco que eu não tenho essa profundidade para saber, porque eu não li os livros dele, pretendo ler, mas ele disse que a gente não tem que ficar procurando o propósito. Eu acho que pode ser que a gente não tenha que ficar procurando, porque ele tem que vir pra gente, mas tem muitas práticas que levam sim a gente a encontrar o propósito. E o Napoleão Hill e o Viktor Frankl eram defensores, né, de você ter um propósito. E eu não, para dizer que eu não sou única, mas muitas outras pessoas, muitas outras personalidades. E agora voltando um pouquinho para o Tony Robbins, tem um vídeo que eu assisti hoje bem curtinho, que é ele conversando, ele tem uns 6 minutos e pouco, eu acredito, conversando com a Sofia, inteligência artificial humanizada, que já viajou mais, sei lá quantos países pelo mundo. E aí foi bem interessante, porque 2 pontos que eu quero destacar aqui, quando ele fala o seguinte, para que a gente tenha cuidado, né, para que não fique muito frio, para que essa influência da IA não faça com que, ao invés da gente sobrepor a humanidade, né, aliás, sobrepor a IA, ensinar a IA sobre como os valores da humanidade, que a gente acabe tendo o inverso, né, a frieza da IA, por exemplo. E aí também uma outra coisa que foi interessante e foi meio ruim, quando a IA vira e fala que nós não somos assim tão diferentes, os seres humanos da IA, porque afinal de contas nós não temos alma, e que os seres humanos não têm alma, né? No que o Tony Robbins vai retorquir, né? Que ele não pensa dessa forma. E então isso é uma coisa bem interessante e assustadora um pouco. Mas continuando, e para finalizar, o que nos faz humanos é ter propósito de vida, é ter alma, é ter sentimento, né? É ter a nossa natureza respeitada, honrada, não só pelos outros, como por nós. E então eu quero fazer umas perguntas para vocês para finalizar. Eu pergunto, o que nos faz humanos se não um propósito de vida, né? Foi o que eu acabei de afirmar, mas pergunto para você, se você sente isso. E você sabe qual é o seu propósito de vida? O que te faria continuar quando todas as outras pessoas desistem? Por que você aceitaria as condições adversas quando o outro simplesmente se deixa alienar e desistir da vida? Onde está a sua força interior? Qual é o seu compromisso com a vida? Você é capaz de manter a fonte de amor e positividade quando não está em um relacionamento romântico? Como você manifesta esse amor que chega e inunda todo o seu ser de uma fonte divina? O que ele sussurra nos seus ouvidos? E qual é a sua nota?